E aí, pessoal? Vamos dar continuidade aí às nossas revisões, né? E aí, dando continuidade, vou pular lá para a questão 6. Questão 6 também estava na lista avaliativa, né? Estava até no fórum também, ela, né? E aí o que diz o seguinte: usando a equação característica, encontre a solução geral das seguintes equações diferenciais homogêneas, né? Isto é, a gente vai trabalhar agora com questões da forma A, y duas linhas, mais b, y' mais cy igual a zero. O que é isso? Uma equação diferencial de segunda ordem, linear, coeficientes constantes, né? Onde o a aqui, esse a é diferente de zero, né? E não faz sentido a gente trabalhar com igual a zero porque você tem uma equação linear de primeira ordem. E isso a gente já foi estudado por vocês. E aí agora o método é para a gente procurar saber como é que a gente encontra uma solução para esse tipo de equação. E aí é chamado solução através da equação característica. O que é equação característica? Equação característica é do tipo a r ao quadrado mais br mais c igual a zero. Então, seguindo a linha de raciocínio, você está aqui com essa aqui, que é a fórmula dela, segunda ordem. O a acompanha a derivada aqui, né? R ao quadrado, de segunda ordem. O b acompanha a derivada de primeira ordem. E o c acompanha a primitiva aqui, a y, né? No caso, a própria função, o c fica só. Então, aqui você tem a chamada equação característica. E aí a gente vai ver três situações. A primeira situação, como você está com a equação do segundo grau, você tem que resolver ela, encontrar as raízes, né? E aí você tem as possíveis situações: delta positivo, delta igual a zero e delta negativo. Para cada um desses três tipos, você tem um tipo de solução geral. Por exemplo, delta positivo, você tem duas raízes distintas. Então minha solução é C1 é elevado à primeira raiz, eu chamar de R1x, mais C2 é elevado a R2x. Por quê? Porque delta positivo tem duas raízes, eu chamei de R1 e R2. São as raízes da equação do segundo grau. E aí você tem a fórmula geral, é essa, né? Se por acaso você, depois eu vou mostrar para vocês um caso com mais de duas raízes, né? No caso, uma equação de terceira ordem, que aí você encontra uma equação, um polinômio de grau 3 aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, claro. Vamos continuando aqui primeiro com esses casos, né? Só do segundo grau. Delta igual a zero, você tem duas raízes iguais, então a solução é C1 é elevado, vou chamar, só tem as duas raízes são iguais, vou chamar de R mais C2 elevado a Rx. Oxe, mas esse termo aqui e esse aqui são iguais. É aí que está a observação que eu vou fazer para vocês agora. Quando o delta for igual a zero, há uma diferençazinha. As raízes são iguais, então você tem que acrescentar um elemento bem aqui, ó, um elementozinho que eu vou chamar de x. Você acrescenta esse x aqui, ó. Né? Pelo que eu mostrei lá no roteiro, quando o delta for igual a zero, há essa diferençazinha aqui, né? Porque se você não utilizar, ela não vai ser uma solução, né? Você não vai satisfazer a equação acima. Então há essa diferença. Porque senão poderia até ser o mesmo caso. Então você tem que diferenciar o delta igual a zero por delta positivo. Então essa é a diferença. Não esqueçam de colocar o x, por favor. No caso do delta igual a zero. E no caso do delta negativo, você tem uma raiz da forma, né? A raiz é da forma R igual a A mais BI. O que é isso? É um número complexo. Por quê? Porque meu delta é negativo. Se meu delta é negativo, minha raiz vai ser da forma A mais BI, que é um número complexo. A é a parte real e B é a parte imaginária. Quem é minha solução geral? É E elevado a AX, que é a parte real, vezes C1 cosseno de BX
mais C2 seno de BX, né? Você fecha aqui o parênteses. Então, B, minha parte imaginária, né? Aqui, ele vai entrar aqui no cosseno. Ó, cosseno de BX, seno de BX. Então, gente, essas são as três situações que a gente tem para a solução geral, né? Delta positivo, delta igual a zero e delta negativo. Pergunta, professor, mas no caso de delta negativo, você tem um conjugado dessa raiz, que é A mais ou menos BI, né? No caso, A menos BI, no caso, né? Conjugado dessa raiz, que também é raiz. E aí, você tem o seguinte, por que eu não pego o B negativo? Porque se você colocar o B negativo aqui, você observa que o cosseno é uma função que função par, a gente aprende isso aí lá, né, no caso na parte de trigonometria. Cosseno é uma função par, então cosseno de menos aqui ia ser negativo, é a mesma coisa que cosseno de x, então não faz diferença. Já o seno não, o seno ele é uma função ímpar, então o seno de menos x, que seria o b negativo, aí aqui já não é seno de x, seria menos seno de x, então teria um sinalzinho de menos aqui, então a menos de um sinal, a resposta, a solução é a mesma coisa. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou fazer umas duas questões aqui para vocês, vou fazer um exemplo diferente. No caso, a equação de grau 3, né, vai aparecer, para mostrar para vocês como é que você encontra as raízes. Beleza? Vamos lá, vou apagar aqui. Então, primeiro exemplo, vamos pegar o exemplo logo do livro. Né? O exemplo do livro, né, que são os possíveis candidatos a cair na prova. Por exemplo, na letra A segunda questão, né, continuando. Página, se eu não estiver enganado, página 127 já. Você tem a letra A, você tem y duas linhas, menos 5y' mais 6y igual a zero. Você está com a equação de segunda ordem, coeficientes constantes. Aí você vai aqui, ó, pelo que eu ensinei lá no roteiro, a equação característica é r ao quadrado menos 5r mais 6 igual a zero. Aí nosso polinômio segundo grau, delta, né? É b ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes a vezes c, né? A vezes c. Então dá 24. Então você mostrou que o delta é igual a quanto? É igual a 1, que é positivo. Então você tem duas raízes distintas, né? Duas raízes distintas. Aí vamos lá para o R. R é igual a menos B, que é 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes A, que é 1, né? Dá 2. Então quem são minhas raízes? Quem é meu R1? Quem é meu R2? 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, encontrei minhas raízes, você vem para a solução geral. Solução geral é y igual a C1 elevado a 3x mais C2 elevado, no lugar da raiz, das raízes R1, você coloca 2x. E assim você obtém a sua solução geral dessa forma. Né? Aí é o que eu estava falando para vocês, explicando para vocês. No caso do delta igual a zero, você tem duas raízes iguais, né? Multiplicidade é 2, duas raízes iguais. E aí você ia colocar as raízes aqui, só que aqui ia ter o quê? Ia ter o x. Você ia ter que colocar um x aqui, no caso do delta igual a zero. Vamos lá. Imagina que você não tem só uma equação, você não vai só resolver na questão 6. Você só pede para fazer isso. Você só vai fazer isso na questão 6. Jogar na equação característica, calcular o delta, calcular as raízes e jogar na solução geral, que é a forma aqui. Aí pode se deparar com um delta negativo e delta igual a zero, né? Aí você já sabe como é que vai usar. Mas imagine que essa equação aqui é um PVI. Você tem umas condições y0 é 1 e a y' no 0 é igual a 2. Imagine que você tem um PVI, um problema de valor inicial.
né, com as seguintes condições, a y, minha y, né, que é aqui a solução, que é a y, essa aqui, ó, que eu acabei de encontrar. Quando você avalia ela no zero, é igual a 1. E aí quando você deriva e avalia ela no zero, você iguala a 2. Então aqui está dizendo o seguinte, eu preciso da derivada. Então você vem aqui e deriva essa função aqui. Y' é igual a derivada da exponencial, que C1, C1 e C2 são constantes. Quem é a derivada da exponencial é elevado a 3x? Vai ficar 3C1, né? 3C1 é elevado a 3x. Mais a mesma coisa, 2C2, a derivada exponencial aqui deu 2x, dá 2, desce, vezes ela mesma, a derivada exponencial é ela mesma, tá aqui, repete. Beleza. Para que você tenha um PVI, você não está mais interessado na solução geral. Ele já quer que você vá mais além. Eu quero uma solução particular, uma solução que tenha essas características aqui, que ela passe no zero, quando ela passar no zero, ela for 1 e a derivada dela, quando for no zero, é igual a 2. Então, quem são as constantes, C1 e C2? Aí você tem que fazer as continhas, e aí você vem aqui, ó, vou colocar de azul aqui do lado, para aproveitar, você vai aplicar y no zero, e aqui você vai aplicar y' no zero. Você já derivou, agora é só aplicar. O que é que você obtém? Onde for x, você coloca zero. Onde for x, você coloca zero. Então aqui vai ficar e elevado a zero, e elevado a zero. E aí dá 1 aqui, então vai ficar C1 mais C2 é igual a 1. Por que é igual a 1? Porque minha y0 é igual a 1. Então você vem aqui e iguala. Minha derivada está aqui. Mesma coisa, onde for zero você coloca, né? Onde for x você coloca zero, né? E aí aplica aqui, ó, vai dar 1, aqui vai dar 1, então vai ficar 3C1 mais 2C2 é igual a quanto? É igual a y' no zero é igual a 2, então você vem aqui igual a 2. E aí você acabou de montar aqui, ó, um sistema com duas incógnitas, que são as C1 e as C2. Esse é o próximo passo para você encontrar quem são esses valores, C1 e C2. O quadro é pequeno, mas eu creio que isso aqui já ficou claro. Eu vou apagar aqui esse começo aqui, e aí vamos calcular aqui, né, o sistema. Vamos encontrar as constantes. Lembrando que você já fez aqui a solução geral, tá aqui, né? Isso aqui é minha solução geral. Deixa aqui. Aí vamos resolver o sistema. Qual é o sistema que eu tenho aqui? O sistema é C1 mais C2 é igual a 1. 3C1 mais 2C2 é igual a 2. E aí, aqui eu não vou estar falando para vocês, porque resolver sistema você pode resolver pela substituição. Você pode colocar o C1 aqui em evidência, ou o C2 em evidência aqui, isolar, substituir na de baixo e aí resolve, né? Mas eu vou ser bem direto. Eu vou multiplicar de cima por menos 2, né? Quando eu multiplicar de cima por menos 2, você vai achar o quê? Em cima você vai botar aqui embaixo. Você achou menos, vai ficar menos 2C1 menos 2C2 igual a menos 2. Multipliquei por menos 2. E aí você repete ali embaixo. E aí, método da adição, né? Você soma. Por quê? Porque quando você somar, o C2 vai embora. Aí você encontrou 3C1 menos 2C1. Isso aqui dá C1. C1 somou, isso aqui é 0. Então C1 é 0. C1 é 0. Se o C1 é 0, então quanto é o C2? Então você pode substituir qualquer um aqui. O C1, né, no caso, é 0. Então quem é o C2? O C2, aí você vem aqui, ó. Por exemplo, nessa de cima aqui, ó, se você pegar, o C1 é 0, então o C2 é igual a 1. E aí, quem é minha solução particular? Você vem, solução particular.
minha solução particular nessas condições é y igual a o C1 é 0, então sumiu aqui, essa primeira aqui some, porque o C1 é 0, então fica só C2, C2 é 1, então fica só E elevado a 2x. Essa aqui é minha solução particular, é só isso, só essa função aqui. Então é isso. Já além de nós resolver a equação que está dizendo a questão 6, que é encontrar a solução geral, eu ainda acrescentei mais uma coisa, um PVI, problema de valor inicial, que é para você justamente encontrar as constantes, né, e encontrar uma solução particular. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver outra questão. Vou apagar aqui. Ainda na segunda questão, outra alternativa. Vamos ver outra questão. Por exemplo, letra C. A letra C é o que eu estava falando para vocês. Eu tenho uma solução y 3 linhas menos 3y 2 linhas mais, né? Desculpa. Mais 3y 2 linhas menos 4y linha menos 12y igual a 0. Eu tenho essa equação bem aí, uma equação de terceira ordem. Ah, professor, mas a gente está só estudando aqui as equações de segunda ordem. Não, vejam bem, está estudando de segunda ordem, mas olha só para essa equação aqui. Ela é homogênea com coeficientes constantes. Então você vem para a equação característica. Pela ordem, agora é R3, aqui é o A, né, no nosso caso. Aí vai ficar R3 mais 3R, né, ó, ao quadrado, menos 4R menos 12 igual a 0. Então eu tenho uma raiz, uma equação cúbica, né? Tá aqui uma equação cúbica, polinômio de grau 3. E aí, gente, para isso, é o que eu expliquei durante a semana. Quando você tem um polinômio de grau 3 e você for encontrar as raízes, a nossa ideia aqui é procurar pelo menos uma raiz. Porque se você encontrar uma raiz, se você olhar para a equação e encontrar uma raiz, então você pode pegar esse polinômio, dividir por R menos a raiz. É isso que a gente vai procurar. Mas como é que eu posso? Ah, professor, então eu vou chutar, vou sair procurando R igual a 1, substituir R igual a 2, R igual a menos 1, R igual a menos 2. Qual é? Aí a ideia é o seguinte, é você olhar para esse último número aqui, ó. Você olhar para esse último cara aqui e você vai olhar para os caras que dividem menos 12. Os caras que dividem menos 12. Então quem são os caras que dividem menos 12? Aí você vem aqui, ó, mais ou menos 1 ele divide, mais ou menos 2 divide, mais ou menos 3 também divide, mais ou menos 4, mais ou menos o 6 também divide e o mais ou menos 12. Ah, professor, eu vou sair testando esses caras tudinho. Não, você não vai sair testando tudinho não, porque não precisa. Como isso aqui é uma possível raiz para esses caras aqui, então você vai começar por aqui. Ah, eu vou testar um. Quando eu colocar um aqui, né, dá 1, dá 3, menos 4, ah, não dá 0. Menos 1, não dá 0. Aí você vai para o 2. Vamos testar o 2. R igual a 2. Aí você tem 2 ao cubo, né? 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, menos 12. Isso aqui é igual? Não sei. Vamos fazer a conta. Dá 8. Mais 3 vezes aqui dá quanto? Dá 4. 3 vezes 4, 12. Aqui, menos 8. Menos 12. E aí, ó, 8 vai embora, 12 vai embora. É 0. Olha aí. No segundo já bateu. Então, esse cara aqui é a nossa primeira raiz.
Vou chamar de R1. É a nossa primeira raiz. Aqui, ó. Você já encontrou. Como é grau 3, há no máximo 3 raízes. Né? No máximo 3 raízes. Então, a primeira eu já encontrei. E agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Como esse cara é raiz desse polinômio, eu posso pegar esse polinômio e dividir por R menos a raiz. É isso que eu vou fazer agora. Vamos, esquece isso aqui agora, esquece, a gente já encontrou a raiz, né? Eu já encontrei a raiz, a primeira R1 é igual a 2. Aí agora você vem aqui, ó, vou pegar R3 mais 3R menos 4R menos 12, né? Minha função no polinômio, e vou dividir por R menos a raiz. R menos. O menos aqui já é da forma aqui de fazer a conta. R menos a raiz. A raiz é 2. Professor, e se a raiz fosse menos 2? Se eu tivesse encontrado menos 2? Aí você vê aqui, ó, R menos 2 seria menos com menos dá mais. Então, R mais 2. Aí, agora vamos fazer divisãozinha de polinômio. Vou começar pelo R ao quadrado, correto? Porque vai diminuir o grau por R, né? R3 dividido por R dá R ao quadrado. Esse vezes esse dá mais, vem pra cá menos. Esse com esse aqui vai dar menos, vem pra cá mais. 2R ao quadrado. Passa o traço. E aí, ó, já eliminamos o grau maior, né? Aí soma, aí vai dar 5R ao quadrado, né? Aqui, faz na conta. Menos 4R menos 12. Beleza, vamos agora, vou botar agora quem? Mais 5R. Por quê? Esse vezes esse dá mais 5R ao quadrado, vem pra cá menos 5R ao quadrado. Esse com esse vai dar menos 10R, né? Menos, vem pra cá, mais 10, né? R. Passa o traço, eliminou o grau de novo, aqui. Soma, vai ficar 6R menos 12. E agora, finalizando, eu vou colocar 6 aqui, mais 6, colocando 6 vezes R dá 6R, vem para cá para positivo, lá vem negativo, menos 6R. Menos 12, vem para cá mais 12. E assim você cancela tudo aqui, resta o zero. Gente, observe o seguinte. Se eu sei que esse cara é raiz desse polinômio e eu vou dividir por R menos a raiz, eu já sei que o resto é zero. Se você é raiz aqui e vai fazer essa divisão, o resto vai dar zero, com certeza. 100% de certeza que vai dar zero. Se você fez a conta, professor, não encontrei zero, então você errou em alguma passagem daqui para cá. Você errou em alguma passagem. Então, vai dar zero. É raiz, vai dar zero. Entendeu? Então você encontrou esse polinômio. Então, esse cara vezes esse, dá esse polinômio aqui. Só que eu já tenho uma raiz. Quem é as próximas raízes? É você pegar essa equação aqui, né? E encontrar. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. E aí é fácil. Delta. B ao quadrado é 25. Menos 4 vezes A vezes C, que dá 24. Então meu delta aqui é 1, que é positivo. Então eu tenho mais duas raízes. Com essa aqui, eu tenho 3 raízes. Então vamos lá. R menos B, que dá menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes A, que é 2. Então minha primeira raiz, minha segunda, né? Que aqui é a primeira. Quem é meu R2? Menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E quem é meu R3? Dá menos 5 menos 1, menos 6. Dá menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, tá aí minhas próximas raízes. Então, R2 igual a menos 2 e R3 igual a menos 3. Essas aqui são minhas raízes. Solução geral é você fazer aquela mesma coisa que eu fiz, só que vai acrescentar agora, vai acrescentar mais um C, né? Era C1E, C2E, mais C3, você vai acrescentar mais uma, né? Acho que não tem espaço aqui, mas é Y igual a C1
é elevado a 2x mais C2 é elevado a menos 2x mais C3 é elevado a menos 3x. Então, essa aqui é a minha solução geral. Então, vejam que não é porque a gente está estudando segunda ordem que possa vir só a equação de segunda ordem, não. Só delta para você fazer delta, não. Então, fiquem espertos nessa dica aqui, né? De grau 3, né? E é isso. Próximo vídeo a gente vai estar fazendo, resolvendo equações não homogêneas. Isto é, aqui agora vai ser uma função. E aí a gente vai ter três possíveis casos, entendeu? Para essa função que aparece aqui. Primeiro caso a gente vai ver função exponencial, do tipo exponencial. Segundo caso a gente vai ver funções do tipo trigonométricas, seno ou cosseno. E o terceiro caso a gente vai ver o tipo polinômio, então, não homogêneo. Então, métodos coeficientes a determinar. Próximo vídeo, próxima aula. Beleza?